Já imaginou como a psicologia pode impactar, tipo, a vida escolar? Nossa, total. Hoje a gente vai mergulhar na psicologia educacional aqui no Brasil, uma área que talvez você não saiba, tem raízes bem profundas e impacta alunos, professores e famílias. É verdade. Prepare-se para se surpreender, porque Certo. vamos explorar desde as bases históricas, passando por leis que talvez você nem conheça, até os desafios e as vitórias dessa área no nosso país. Tipo, vamos voltar no tempo, né? Para entender como tudo começou. A psicologia educacional, como a gente conhece hoje, tem as suas raízes em grandes nomes, né? Bom Piaget, Vygotsky e até Dewey. Exatamente. Wundt, lá no final do século XIX, inaugurou o primeiro laboratório de psicologia experimental. Olha só. E essa busca por entender a mente de forma científica, né, abriu caminho para a psicologia educacional. É incrível como essas ideias de mais de um século atrás ainda impactam a educação hoje, né? Totalmente. Lembro de estudar Piaget na faculdade. E como esses estágios do desenvolvimento cognitivo mudaram a forma como a gente entende o aprendizado das crianças. Sem dúvida, Piaget revolucionou a área, né? Ao mostrar que a criança não é um receptor passivo de informações, mas que ela constrói o conhecimento ativamente. E falando em construir conhecimento, Sim, Vygotsky também entra em cena, né? exato. Com ênfase na interação social. Ele defendia que a gente aprende muito através das relações com outras pessoas, Sim. a cultura e o ambiente em que a gente vive. Isso mesmo. Essa ideia de que o aprendizado vai muito além da sala de aula, né? E acontece em todos os momentos da nossa vida. É a base do socio-interacionismo. Uma abordagem super relevante na educação hoje. E por falar em abordagens, a psicologia educacional nos oferece diversas lentes Sim. para entender o ensino e a aprendizagem, né? Sim. A gente tem o behaviorismo, o cognitivismo, o construtivismo. É fascinante como cada teoria nos dá uma perspectiva única. Yeah. O behaviorismo, por exemplo, foca no comportamento observável e no uso de reforços para o aprendizado. Quem não se lembra do Skinner e suas famosas caixas de condicionamento? Nossa, lembro bem. Mas e o cognitivismo? Sim. Como ele se diferencia na prática? O cognitivismo, como o nome já sugere, né? Mergulha nos processos mentais. Ele investiga como a memória, a atenção, a resolução de problemas impactam no aprendizado. Legal. Piaget, a Brunner são grandes referências nessa abordagem. E claro, a gente não pode esquecer do construtivismo, né? Claro. Que coloca o aluno como protagonista na construção do seu próprio conhecimento. Com certeza. O construtivismo nos lembra que o aprendizado é um processo ativo, né? Que se baseia nas experiências e na interação do aluno com o mundo. Isso. Vygotsky, com a ênfase na zona de desenvolvimento proximal, também contribuiu muito para essa visão. Mas, e no Brasil? Como todas essas teorias se aplicam na nossa realidade? Boa pergunta. A gente tem leis e diretrizes específicas para a atuação do psicólogo escolar, né? Exatamente. A psicologia educacional no Brasil tem suas particularidades. E para entendermos melhor essa atuação, a gente precisa conhecer o contexto legal que a orienta. E por falar em contexto legal, a Lei NUM 13.93, 5/2019, foi um marco para a área, né? Com certeza. Ela garantiu a presença de psicólogos nas redes públicas de educação básica. Sem dúvida. Essa lei reconhece a importância do psicólogo escolar, né? Na promoção da saúde mental e da inclusão no ambiente escolar. Mas ela não está sozinha. Outras leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a WICNECO, exatamente, e o Marco Legal da Primeira Infância, também contribuem para a proteção e o desenvolvimento integral dos alunos. É interessante pensar como a legislação impacta diretamente a vida das pessoas, né? Totalmente. Mas, na prática, como o psicólogo escolar, atua dentro desse contexto. Quais são as suas principais áreas de atuação? A atuação do psicólogo escolar é bastante ampla. Ele pode trabalhar com promoção da saúde mental, o acompanhamento psicopedagógico, a mediação de conflitos, Sim. a inclusão educacional, a orientação a professores e familiares e muito mais. Nossa, quanta responsabilidade. E quais são os principais desafios e conquistas da psicologia educacional no Brasil? O que ainda precisa ser feito para essa área se consolidar e atingir todo o seu potencial? Essa é uma pergunta muito importante. Apesar de todos os avanços, ainda temos um longo caminho a percorrer. A falta de recursos, a alta demanda por atendimento, a desvalorização da profissão. São muitos os desafios. É verdade.
Mas a gente também tem muitos motivos para comemorar, né? Sim. A cada dia a psicologia educacional ganha mais espaço, mais reconhecimento nas escolas. Com certeza. E isso se deve à dedicação de muitos profissionais. Que acreditam no poder transformador da educação. Exatamente. E para encerrarmos essa primeira parte do nosso mergulho, queria destacar algo fundamental. Sim. A psicologia educacional nos convida a repensar a escola. A escola pode e deve ser um espaço de acolhimento, de desenvolvimento integral, de respeito à diversidade. Que provocação. E para os nossos ouvintes que ficaram curiosos para saber mais sobre como essa transformação acontece na prática, Sim. fiquem ligados. Na próxima parte, a gente vai explorar a atuação do psicólogo escolar em áreas como a promoção da saúde mental, o acompanhamento psicopedagógico e a inclusão educacional. Legal. E aí, prontos para continuar nossa imersão na psicologia educacional no Brasil? Preparadíssima. Na primeira parte, a gente viajou pelas bases históricas e teóricas, né? Exploramos as leis, debatemos alguns desafios e agora vamos mergulhar de cabeça na prática. Isso aí. Que tal a gente começar falando de como o psicólogo escolar atua na promoção da saúde mental? Afinal, a escola é um ambiente cheio de desafios, né? Sim. Emoções à flor da pele. Relações intensas. É verdade, com certeza. E é aí que o psicólogo educacional entra em cena, né? Com um papel fundamental na criação de um ambiente escolar mais saudável, mais acolhedor. Imagina só. Uma das suas principais missões é desenvolver programas para prevenir o bullying, a violência e até o uso de drogas. Que responsabilidade. E como esses programas funcionam na prática? Eles capacitam os alunos a lidar com conflitos de forma pacífica, a se comunicar assertivamente e a buscar ajuda quando necessário. É como dar a eles ferramentas para navegar pelas turbulências da vida escolar. Tipo, é como se o psicólogo escolar ajudasse a construir uma espécie de escudo protetor para os alunos? Exatamente. Mas a atuação do psicólogo vai além da prevenção. Sim. Ele também oferece suporte em momentos de crise, sabe? Como em casos de luto, separação dos pais ou problemas familiares. É um apoio fundamental para que os alunos consigam enfrentar esses momentos difíceis. E o papel do psicólogo com a comunidade escolar, como ele atua, por exemplo, junto aos pais, professores, funcionários. Ele promove palestras e oficinas, né, para sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da saúde mental. Legal. A ideia é que todos estejam atentos aos sinais de alerta, né? Sim. Saibam como identificar e buscar ajuda profissional quando necessário. Faz todo sentido. Afinal, a saúde mental dos alunos impacta diretamente no processo de aprendizagem, né? Sem dúvida. Uma criança que está passando por dificuldades emocionais, né? Sim. Dificilmente vai conseguir se concentrar nos estudos. Por isso, a escola precisa ser um ambiente que acolha e promova o bem-estar de todos. E por falar em acolhimento e bem-estar, vamos falar agora sobre o acompanhamento psicopedagógico. Vamos. Muitas vezes, as dificuldades de aprendizagem vão além de questões pedagógicas, né? Com certeza. Imagina um aluno que está com dificuldade em matemática. Será que o problema é realmente com os números? Ou será que existe algo mais? Questões emocionais, sociais, familiares ou até mesmo cognitivas que estejam impactando o aprendizado dele. Entendi. Então, o psicólogo escolar atua como uma espécie de detetive, né? Isso. Investigando as causas por trás das dificuldades de aprendizagem. Exatamente. Ele realiza avaliações psicopedagógicas para entender o perfil de aprendizagem de cada aluno e identificar os fatores que podem estar interferindo no desempenho escolar. E depois dessa investigação, como ele atua para ajudar o aluno? Com base na avaliação, ele planeja intervenções individualizadas, trabalhando em conjunto com a equipe pedagógica e a família. Legal. É um trabalho em equipe, né? Sim. Para que o aluno possa superar suas dificuldades e desenvolver todo o seu potencial. E o acompanhamento psicopedagógico é só para alunos com dificuldades de aprendizagem? De forma alguma. Ele também pode ser usado para potencializar o aprendizado de todos os alunos. A ideia é desenvolver estratégias que levem em consideração as habilidades, os interesses, as formas de aprender de cada um. Puxa, que interessante. Mas, em relação aos conflitos, como o psicólogo escolar atua na mediação? Afinal, a gente sabe que a escola é um ambiente de muita interação, né? E, consequentemente, de conflitos. A mediação de conflitos é uma das habilidades mais importantes do psicólogo escolar. Ele atua como um facilitador do diálogo, né? Criando um espaço seguro, respeitoso, para que as partes envolvidas possam se expressar, serem ouvidas e, juntas, buscarem soluções pacíficas.
Esses conflitos podem envolver alunos, professores, funcionários, pais. Muita gente, né? Exatamente. O psicólogo escolar precisa estar preparado para lidar com diferentes situações, né? E mediar conflitos de forma ética e profissional, visando sempre o bem-estar de todos os envolvidos. Falando em bem-estar de todos, como o psicólogo escolar atua para garantir a inclusão educacional? A gente sabe que a escola precisa ser um espaço acolhedor para todos, né? Independentemente de suas características e necessidades. A inclusão educacional é um direito garantido por lei. Sim. E o psicólogo escolar tem um papel crucial para que ela se torne realidade. Ele trabalha para que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade que respeite suas individualidades e promova o seu desenvolvimento pleno. Mas como ele coloca isso em prática? Ele atua em várias frentes, né? Adaptando as práticas pedagógicas, capacitando a comunidade escolar, oferecendo apoio individualizado para alunos com deficiência, transtornos do desenvolvimento, altas habilidades. Sim. E o papel da família nesse processo? É fundamental. O psicólogo escolar orienta e aconselha os pais, ajudando-os a compreender as necessidades dos seus filhos e a buscar os recursos necessários para garantir o desenvolvimento deles. A parceria entre a escola e a família é essencial para que a inclusão seja efetiva e para que todos os alunos se sintam acolhidos e valorizados. É incrível como o psicólogo escolar atua em tantas áreas diferentes, né? É verdade. Mas me fala uma coisa, ele trabalha sozinho nesse processo todo? De jeito nenhum. A Lei número 13.93 de 2019, que a gente já mencionou, reforça a importância de um trabalho integrado entre psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais da educação. Essa colaboração é fundamental para construirmos um ambiente escolar mais justo, inclusivo e acolhedor para todos. Então o psicólogo escolar é como um maestro, né? Que coordena uma orquestra de profissionais para garantir que a música da educação seja harmoniosa e inclusiva. Que bela analogia. É exatamente isso. Através da colaboração do diálogo entre os diferentes atores da comunidade escolar, a gente pode construir uma educação de qualidade para todos. E para finalizar essa segunda parte do nosso mergulho, eu queria destacar que, apesar de todos os desafios, a psicologia educacional no Brasil tem conquistado avanços significativos. Com certeza. E temos muitos profissionais incríveis, dedicados e apaixonados pela área, né? Trabalhando incansavelmente para fazer a diferença na vida dos alunos. E para os nossos ouvintes que ficaram curiosos para saber mais sobre os aspectos éticos da profissão, fiquem ligados. Na próxima parte, a gente vai explorar os princípios que guiam a atuação do psicólogo escolar. Sim. E como eles impactam a vida da comunidade escolar. Legal. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na psicologia educacional no Brasil. Eita! Já exploramos as bases, as teorias, a legislação, a prática. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre ética. Isso! Ética! E não é à toa que a gente deixou a ética para o final. Afinal, ela permeia todos os aspectos da atuação do psicólogo escolar, né? Como um fio condutor que garante a integridade e o respeito em todas as suas ações. E quando a gente fala de ética na psicologia educacional, a gente está falando principalmente do Código de Ética Profissional do Psicólogo, certo? Exatamente. Esse código, né, que é estabelecido pelo Conselho Federal de Psicologia, é a nossa bússola, né? Ele define os princípios que norteiam a atuação de todos os psicólogos, inclusive os que trabalham na área da educação. E quais são esses princípios? O que os torna tão importantes para a prática do psicólogo escolar? Um dos pilares é a confidencialidade. Tudo que é compartilhado com o psicólogo escolar, seja por alunos, pais ou professores, é tratado com um sigilo absoluto. E veja só, né? Um aluno se abrindo sobre um problema familiar, um professor relatando as suas angústias, um pai compartilhando as suas preocupações, sem a garantia da confidencialidade. Seria muito difícil construir uma relação de confiança. Com certeza. A confidencialidade é a base para que as pessoas se sintam seguras, para buscar ajuda e compartilhar suas dificuldades. É claro que existem exceções, né? Como nos casos de violência ou risco de vida, em que o psicólogo é obrigado a quebrar o sigilo para proteger a pessoa. Entendi. E além da confidencialidade, quais outros princípios guiam a atuação do psicólogo escolar? Outro princípio fundamental é o respeito à dignidade humana. O psicólogo escolar precisa tratar todos os indivíduos com respeito, independentemente da sua origem, condição social, religião, orientação sexual ou qualquer
outra característica. Da escola precisa ser um espaço de acolhimento e respeito à diversidade, né? Sim. E o psicólogo tem um papel fundamental em garantir que isso aconteça, combatendo qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Exatamente. E para que o psicólogo escolar possa atuar com ética e responsabilidade, ele precisa estar em constante desenvolvimento. A competência profissional é outro princípio fundamental, que o impulsiona a buscar novos conhecimentos, aprimorar suas práticas e se manter atualizado diante das demandas e desafios da área. Ou seja, a ética não é algo estático, é um processo de constante aprimoramento. Com certeza. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a responsabilidade social. As intervenções do psicólogo escolar precisam levar em consideração o impacto na comunidade e na sociedade como um todo. É como se ele estivesse sempre pensando no bem-estar coletivo, buscando contribuir para um mundo mais justo, mais equitativo. Exatamente. E é por isso que a psicologia educacional é tão importante. Ela tem o potencial de transformar vidas e construir um futuro melhor. Que inspirador. E para os nossos ouvintes que se interessaram por essa área tão importante e desafiadora, a gente vai deixar na descrição do episódio alguns links e sugestões de leitura para que vocês possam se aprofundar no tema. E esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho na psicologia educacional no Brasil. Isso. E lembrem-se, a educação é um processo que envolve todos nós. E a psicologia educacional está aqui para nos ajudar a construir um caminho mais humano, mais inclusivo e transformador. Até a próxima, pessoal.